Conhece o nosso curso de tratamento de águas urbanas servidas. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento primário. Então vocês já sabem que a estação de tratamento de esgoto ela é concebida em diferentes níveis de tratamento, com diferentes objetivos de qualidade de remoção. Então temos o tratamento preliminar, que foi visto na última aula, cujo objetivo é a remoção de sólidos grosseiros, material de grandes dimensões, juntamente com areia. E hoje nós vamos falar sobre uma outra etapa de tratamento, que é o tratamento primário, cujo objetivo desse tratamento é a remoção de sólidos sedimentáveis, ou seja, a fração dos sólidos suspensos que pode ser removido, que pode sedimentar, que pode ser removido, certo, utilizando decantadores. Para esses processos também predominam o quê? As operações unitárias físicas, tá? Então, só para situar, o tratamento primário ele vem justamente após o tratamento preliminar. Então, o esgoto, após ter sido removido do esgoto, né, os materiais de grandes dimensões, né, como nós falamos, os chamados sólidos grosseiros, a próxima etapa de tratamento é justamente a remoção de sólidos sedimentáveis, tá? E isso é feito no chamado decantador primário. Então, o tratamento primário tem por objetivo, né, como nós falamos, a remoção da parcela dos sólidos, né, em suspensão que são sedimentáveis. Nós vimos isso já na caracterização das águas urbanas servidas, que na verdade essa fração desses sólidos é uma parte, né, que sedimenta num determinado intervalo de tempo, utilizando o Cone-Inhofe, né, como uma metodologia para determinação da quantidade de sólidos sedimentáveis, tá? Uma questão importante é que, além da remoção de sólidos suspensos totais, que ocorrerá, né, no tratamento primário, e que está na faixa aí de 40% a 60%, juntamente com esses sólidos suspensos, nós temos uma fração do material orgânico, no caso da DBO, estimada aqui, porque nós vimos também na caracterização que parte desse material orgânico é material particulado. Existe então um material orgânico solúvel, né, que está aí dissolvido, né, e temos um material orgânico particulado que está juntamente com quem? Com os sólidos suspensos, tá? Então a remoção desses sólidos suspensos levará também a uma remoção parcial da DBO. Então, em outras palavras, o que nós estamos dizendo é que no tratamento primário, além da remoção desse material particulado, juntamente haverá também uma redução adicional na faixa de 25% a 30% do material orgânico. Então é esperado que a DBO, após o tratamento primário, tenha uma redução na faixa de 25% a 35%. Tá? Essa eficiência global de DBO, ou seja, a remoção da DBO total, ela ocorre em função do quê? De uma eficiência de remoção de sólidos suspensos e da fração solúvel do material orgânico. O que quer dizer isso? Que uma parcela desse sólido suspenso, ele vai ser, do sólido suspenso que vai ser removido, está relacionado diretamente à fração solúvel da DBO. Quanto maior for a fração solúvel, ou seja, quanto maior a quantidade de material orgânico estiver dissolvido, menor vai ser a eficiência de remoção de DBO aonde? No tratamento primário. Tá? Então esse gráfico está exemplificando justamente essa relação, né? Que é o que? A eficiência do tratamento primário em função da fração solúvel de DBO. Tá? Então, nos decantadores primários, diferente da caixa de remoção de areia, nos desarenadores que nós vimos, cujo objetivo é apenas a remoção de areia, né? Então nós vimos que no desarenador é estabelecida uma condição de escoamento de tal forma que ocorra a sedimentação da areia, mas que não ocorra a sedimentação dos sólidos suspensos sedimentáveis. Tá? Nós vimos também que a areia, no caso da areia, a remoção, o fenômeno relacionado à remoção de areia
é o fenômeno diretamente ligado à sedimentação discreta, né? Então, a areia ela vai ser removida por esse princípio, né, de sedimentação discreta, uma partícula discreta, enquanto que nos decantadores primários, no caso aqui, ocorre a chamada o quê? Uma sedimentação floculenta, onde as partículas, com o passar do tempo, vão se agregar, aumentar de tamanho e, consequentemente, aumentar a sua velocidade de sedimentação. Então, a ideia do tratamento primário, os dispositivos utilizados visam, sobretudo, criar uma condição de tranquilidade, de calmaria, vamos dizer assim, para o esgoto, né? Onde as características de escoamento do fluido permitirão que essas partículas comecem a se agrupar, a se agregar, tenham sua velocidade aumentada e resulte numa velocidade de sedimentação maior do que a velocidade do fluido, tá? No caso do esgoto. Então nós vamos ter que é decantador primário, no caso de fluxo ascendente ou vertical, né? As partículas que serão removidas quando que a velocidade, né, das partículas for maior do que a velocidade ascendente do fluido. Então, qual que é a ideia? Então, o esgoto ele vai ser transportado até a parte inferior, ele vai ser coletado na parte superior, as partículas nesse percurso vão aumentar de tamanho, terão sua velocidade aumentada e vão sedimentar no fundo deste decantador. Temos aí, aplicado ao tratamento de esgoto, dois tipos principais de decantadores: o circular, principalmente de alimentação central. Então, neste caso, o funcionamento desse sistema se dá pela entrada do efluente pela parte inferior, sendo transportado até a parte superior. Aqui nós vamos ter o chamado anel defletor ou placa defletora, cujo objetivo é dissipar essa energia que chega e promover uma distribuição homogênea desse esgoto dentro desse sistema, dentro do decantador. Então a ideia é que esse esgoto seja distribuído de forma uniforme. Essa zona aqui seria a zona de sedimentação, onde as partículas começam a se agregar, aumentar de tamanho e de velocidade e, consequentemente, sedimentar no fundo do decantador. Então temos a zona de sedimentação, né? O esgoto agora sem a partícula, né, com pouco material em suspensão, segue esse fluxo ascendente até encontrar o defletor, que é o dispositivo, né, encontrar esse dispositivo de saída do efluente. Aqui vai ser forçado que esse fluido siga esse caminho e a escuma que acaba se formando nesse sistema fique retido na parte superior, tá? Que vai ser removido por um raspador de escuma, enquanto que o lodo que sedimentou vai sendo empurrado por esse dispositivo de coleta inferior e vai sendo coletado por uma tubulação de saída. Então esse seria o decantador primário circular com alimentação central. Também aplicado ao tratamento de esgoto, temos o decantador retangular, que por princípio também tem por objetivo criar condições para favorecer o aumento do tamanho desse material particulado, para que ele possa o quê? Sedimentar e ficar retido no fundo desse sistema. Então esse decantador retangular tem também no seu início, né, um defletor para promover essa distribuição homogênea do esgoto e evitar assim turbulências e curtos-circuitos que criariam zonas aí de baixa sedimentação desse material e consequentemente reduziria a eficiência do sistema. Esse material sedimentado no fundo vai sendo raspado também para uma outra parte inferior, que é o poço de coleta de lodo, e que vai sendo removido do fundo desse sistema. Tá? O dimensionamento desses sistemas de tratamento primário, no caso do decantador primário, é feito em função da vazão máxima horária afluente. Então vejam vocês que o sistema vai ser dimensionado para a vazão máxima em função de
basicamente por questões de escoamento, né? A principal parâmetro de projeto do sistema é justamente a taxa de escoamento superficial, que está relacionada, né, que pode ser calculada em função da vazão de alimentação, no caso aqui a vazão máxima, né, pela área dividido pela área disponível do decantador. Tá? Então a NBR 12.209 recomenda 3 taxas de aplicação superficial em função do tipo de tratamento secundário ou, no caso, tratamento de decantação primária quimicamente assistida, né? Diferentes, são 60 metros cúbicos por metro quadrado por dia, quando o decantador primário preceder, ou seja, for antes desse tratamento por filtro biológico. Então essa taxa tem que ser de 60 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Quando o decantador primário for antes do sistema de lodos ativados, essa taxa tem que ser de 90 metros cúbicos por metro quadrado por dia. E também uma taxa maior quando for antes do tratamento, ou seja, decantação primária quimicamente assistida. O que quer dizer decantação primária quimicamente assistida? Quando haverá a utilização de coagulantes, floculantes, para auxiliar o processo de floculação. Tá? Outra questão importante também é o tempo de detenção hidráulica, que não é o parâmetro de dimensionamento, mas é um parâmetro importante de ser mantido e verificado para o sistema projetado. Então nós temos que o tempo de detenção hidráulica para a vazão média deve ser inferior a 3 horas e para a vazão máxima tem que ser superior a 1 hora. Tá? Então toda vez que vocês calcularem o volume, né, do sistema do decantador primário, vocês vão ter que fazer uma verificação se o tempo de detenção hidráulica para a vazão média está inferior a 3 horas e se é superior a 1 hora para a vazão máxima. As dimensões principais que nós temos aí, então, para o decantador primário circular, geralmente diâmetro, né, variando de 10 a 40 metros, então o diâmetro do sistema varia aí de 10 a 40 metros. A profundidade lateral de pelo menos 3,5 metros, né? E inclinação do fundo superior a 1,12, certo? Então, para vocês agora fazerem, treinar esse conceito, vocês podem fazer o exemplo que está na página 264 do material de leitura. Também atenção à NBR 12.209, onde estão as recomendações sobre os decantadores primários e as características para o seu projeto de dimensionamento. É isso, pessoal. Boa leitura.